Estar com vocês nessa noite num tema, uma igreja que agrada o coração de Deus. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que aqui o Jamerson falou, desculpa, e nós escutamos, é importante, é necessário, mas eu creio que isso que nós vamos ver agora vai somar a tudo isso, para que vocês possam entender diante da palavra de Deus como ser uma igreja que verdadeiramente agrada o coração de Deus. Nós cantamos uma canção, que essa canção falava que eu desapareça, que eu diminua e que Cristo cresça. Eu não me importo se me conheçam, a minha glória é fazer com que o Senhor seja conhecido. A missão da igreja é glorificar a Deus. A missão da igreja é agradar o coração de Deus. Essa é a missão da igreja. Eu gostaria de meditar com vocês um pouco nisso. Avançando aí, eu gostaria de usar como modelo a igreja de Antioquia. Um modelo de igreja que agrada o coração de Deus. E eu gostaria de meditar com vocês no texto de Atos capítulo 11 e também no texto de Atos capítulo 13. Então nós vamos ler e nós vamos meditar nesses dois capítulos do livro de Atos, algumas das características de uma igreja que agrada a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles pois que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios, sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez em toda a história, foram chamados de cristãos. E segue no capítulo 13. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz na Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos do alimento que vem do Senhor, da Tua palavra para as nossas vidas. Que agora o Senhor guie a minha mente, o meu coração, para expor a Tua santa palavra com fidelidade. E que o Senhor guie o coração dos meus irmãos, para que eles com atenção recebam a Sua palavra e sejam edificados, fortalecidos, exortados, motivados pela Tua santa palavra, para servirem o Senhor, de forma que o Teu coração se agrade da nossa vida e do nosso serviço. Oramos, Senhor, humildemente, pelo nome, pelos méritos e pelo poder de Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Amém e amém, Senhor. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha como característica ser uma igreja ou
antes de falar da igreja, a cidade de Antioquia era uma cidade que tinha uma característica de ser uma cidade de passagem de vários grupos, de pessoas de várias nações. A cidade de Antioquia funcionava mais ou menos como um entroncamento na região aonde elas estavam, aonde por ali passavam pessoas de várias nações. E a igreja de Antioquia, ela aproveita essa oportunidade para começar ali uma obra, e uma obra tão grande, que marcou a história da igreja cristã, o que a igreja de Antioquia fez. Eu gostaria de meditar com vocês um pouco na vida, na história, na ação dessa igreja, e como essa igreja, a igreja de Antioquia, deixou para nós um legado importantíssimo de como nós podemos servir e agradar a Deus como igreja. Se nós pensarmos, nós vamos ver que a igreja de Antioquia, e a cidade de Antioquia principalmente, possuía características muito parecidas com Queenstown. Assim como Queenstown, Antioquia era uma cidade multicultural e multirracial. Queenstown também é uma cidade multicultural e multirracial. Basta nós andarmos pelas ruas e nós encontraremos pessoas de todas as nações, vivendo, trabalhando ou passeando nessa cidade. Mas elas estão aqui. E elas chegaram aqui. A igreja de Antioquia soube aproveitar essa oportunidade. E foi uma igreja relevante para as pessoas que passaram naquela cidade. E muitos passaram e foram, suas vidas foram transformadas, e aonde eles chegaram, eles foram bênção de Deus, porque a igreja abençoou a vida deles. Algumas características dessa igreja que agrada o coração de Deus. Primeiramente, a igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja comprometida com o discipulado. Essa é a primeira característica. A nossa missão simplesmente não é evangelizar. Às vezes nós damos muita ênfase no evangelismo, e é importantíssimo. Sem evangelismo não existe discipulado. Mas a igreja de Antioquia via no discipulado uma forma de evangelismo. A igreja de Antioquia acreditava que ao desafiar pessoas a estudarem a Bíblia, eles evangelizariam e formariam discípulos dessas pessoas. Essa igreja investiu e trabalhou numa visão forte de discipulado. Nós podemos olhar e ver a história dessa igreja, da fundação. Se vocês se lembram aí, quando nós lemos no capítulo 11, nós vamos ver que Barnabé chega a essa cidade. E quando a igreja de Jerusalém decide enviar Barnabé para essa cidade, eles tomaram a decisão correta. Eles enviaram um homem que tinha no seu coração a visão do discipulado, a importância do discipulado. Ele chega, ele vê a graça de Deus se manifestando naquela cidade, e ele, quando ele vê aquela graça de Deus, ele fala assim: aqui tem muito trabalho, e eu sozinho não vou dar conta, eu vou buscar um cara, eu vou atrás desse cara, ele é um homem que Deus vai usá-lo para me ajudar aqui. E ele deixa Antioquia, vai até Tarso à procura de Saulo. Se nós lemos na Bíblia, Saulo se converteu no capítulo 8. Ele tenta pregar em Damasco e ele não é aceito. Ele leva pedradas, a turma tenta matar ele. Ele corre para Jerusalém. Ele tenta pregar em Jerusalém. O que acontece? Ele também é recusado, é rechaçado em Jerusalém. E ele, então, desanimado pela perseguição, porque os judeus o perseguiam porque ele não era mais judaizante, e os crentes não aceitavam porque a história de violência dele contra a igreja era terrível. Então esse homem se frustra e ele corre para Tarso, sua cidade natal, e lá se isola, se esconde. E segundo os historiadores, ele passou aproximadamente 14 anos
escondido em Tarso com medo e desanimado, sem saber o que fazer da sua vida cristã. E o Barnabé, que era um homem do discipulado, tem a visão. Ele vai até Tarso, ele encontra Saulo, diz: Saulo, gruda aqui, cara, eu vou caminhar com você, eu vou te discipular, eu vou te ajudar, eu vou guiar você. E se nós lemos a partir do capítulo 11, nós vamos ver que aparece sempre na Bíblia assim: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois do capítulo 14, começa a aparecer Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E chega um momento que já não aparece mais Paulo e Barnabé, aparece Paulo e Silas. Ou seja, o Barnabé discipulou o Saulo, ele preparou o Saulo, ele formou o Saulo. E o Saulo, que depois é Paulo, vai ser uma grande bênção na vida da igreja de Antioquia. E a palavra de Deus, irmãos, diz algo importantíssimo aqui no capítulo 11, versículo 26. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja e fizeram o quê? Ensinaram o quê? Numerosa multidão. A palavra ensino aqui é a palavra que dá a ideia do discipulado. Não é pregação, é ensino que forma discípulos. E eles discipularam, por um ano eles discipularam muita gente naquela cidade, e eles foram discipulando, e à medida que as pessoas são discipuladas, a vida das pessoas é transformada pela palavra de Deus. À medida que as pessoas são discipuladas, as pessoas são confrontadas pela palavra, e suas vidas vão se amoldando, se encaixando com a palavra de Deus, e elas passam a viver conforme a palavra de Deus, de forma que o Evangelho é exaltado e não envergonhado na vida dessas pessoas. E isso aconteceu em Antioquia, e foi o discipulado que gerou isso. E qual é a conclusão, irmãos? Eu acho isso aqui maravilhoso. Depois que eles discipularam uma multidão por um ano, olha o que a palavra de Deus diz. Em Antioquia, o que está escrito aí? Foram quem? Os discípulos, pela primeira vez, chamados de... Vocês já pararam para perceber a profundidade disso? Por que eles foram chamados? Porque para nós hoje falarmos de uma pessoa que ela é cristã é tão comum, na verdade, é tão normal dizer: eu sou cristão. Mas nunca antes alguém havia sido chamado de cristão na história, que não era tão longa do cristianismo, mas nunca. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque depois de serem discipulados, o discipulado os levou a viverem o Evangelho. E uma vez vivendo o Evangelho, o que as pessoas da sociedade viram na vida deles? Cristo. Então eles foram chamados de quê? Vocês entendem a importância, a vitalidade do discipulado para a igreja? Para que uma igreja possa ser forte, saudável e que tenha um testemunho que glorifica a Deus? Igreja que não tem um ministério de discipulado, onde todas as pessoas não passam por um discipulado, é uma igreja fraca, vazia, de mau testemunho. Todas as igrejas aonde eu chego para pastorear, não importa, em Santiago nós chegamos e tínhamos crentes de 50, 60 anos dentro da igreja. Você já foi discipulado? Nunca, eu nem sei o que é discipulado. Então você vai ser discipulado. E nós discipulamos crentes velhos, que deveriam ser mestres das Escrituras e não sabiam nada das Escrituras. E a vida dessas pessoas foi transformada pela palavra, por um discipulado. E discipulamos todos.
novos, os que iam chegando, claro que eles discipularam, mas principalmente gastamos tempo discipulando pessoas que já estavam na igreja e formando uma grande equipe de discipuladores, de forma que na igreja hoje ninguém entra sem que passe por um discipulado, onde uma pessoa cola nela como um pai ou como uma mãe espiritual para guiar a sua vida, discipulá-lo, pastoreá-lo, cuidá-lo, exortá-lo, para que sua vida glorifique a Deus. Primeira característica dessa igreja, uma igreja comprometida com o discipulado. Segunda característica dessa igreja de Antioquia, que nos ensina muito, uma igreja acolhedora. A igreja de Antioquia era uma igreja de braços abertos. A igreja de Antioquia era uma igreja sem preconceitos, sem barreiras, sem ódio no coração, sem nenhum sentimento de separação. A igreja de Antioquia era uma igreja com as portas abertas, com os braços abertos, com o coração aberto. Se nós olhamos o versículo 1, diz assim, que havia na igreja de Antioquia quem? Barnabé, tá? Quem mais? Simeão, por sobrenome o quê? Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Para pensar nisso, irmãos. Primeiro, tem Barnabé. Quem que é Barnabé? Ele é de Chipre. Então aqui nós temos uma nação. Quem que é Simeão? Com esse nome, seguramente ele é um judeu. Simeão. Quem que é Simeão? Possivelmente com um nome desse, irmãos, fosse um judeu, mas não um judeu, um judaizante, melhor dizendo, por sobrenome Níger, que possivelmente ele fosse um nigeriano. Tem Lúcio, que é um grego. Tem Manaém, o Manaém possivelmente é um judeu, mas que ele tinha algum tipo de mistura gentílica, porque ele foi criado como filho adotivo, irmão adotivo de Herodes. Ele é colasso de Herodes, ou seja, ele, o mesmo seio que amamentou Herodes, amamentou ele. E tem o Saulo. O que é o Saulo? O Saulo é meio judeu e meio quê? Romano. Vocês entendem a multirracialidade dessa igreja? Essa igreja é multicultural. Essa igreja ela não está fechada para ninguém. Essa igreja ela tem a visão de alcançar a todos os povos, a todas as raças. Se nós prestamos atenção na leitura do capítulo 11, os crentes de Jerusalém queriam evangelizar somente quem? Judeus. Eles foram dispersos, mas eles não pregavam para ninguém que não fosse judeu. Deus levanta a igreja de Antioquia para ser uma confrontação à igreja de Jerusalém, para que a igreja de Antioquia ensinasse a igreja de Jerusalém a como ser uma igreja missionária, acolhedora, que prega a todas as nações, que tem o amor por todos os povos e que deseja servir a Deus, alcançando as nações do mundo, para que a glória de Deus seja restaurada em todas as nações. Primeira característica da igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja comprometida com o quê? Segunda, é uma igreja acolhedora. Uma igreja que entende aonde ela está inserida e o que ela deve fazer com todas as nações. Terceiro, uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja que conhece e trabalha com os seus dons. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aqui nós estamos falando de dons. O dom de profecia. O dom de profecia é aquele dom que, segundo 1 Coríntios capítulo 14, ele exorta, ele ensina e ele instrui. É a pregação do Evangelho, é o anúncio da palavra revelada,
e havia o dom de mestre, e eles, como o dom de mestre, eles serviam. Seguramente essa igreja tinha outros dons, mas aqui a Bíblia está mencionando que ela conhecia a potencialidade dos seus dons, aonde estava o forte dessa igreja, e com esses dons, essa igreja trabalhava para servir e glorificar a Deus. Se nós queremos ser a igreja que agrada o coração de Deus, nós precisamos, primeiro, conhecer os nossos dons. Porque eu poderia dizer que uma igreja que trabalha com seus dons, mas muitos crentes nem sequer conhecem quais são os seus dons. Como eu vou trabalhar, pastor, com os meus dons, se eu não sei quais são os meus dons? Eu fiz um trabalho na igreja em Santiago de estudar os dons com a igreja, aplicar um teste e levar os irmãos a conhecerem seus dons. E de acordo com seus dons, nós fomos montando os ministérios e eles trabalhavam e serviam dentro dos seus dons. Uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja onde cada um dos crentes está ali para fazer o que Deus colocou ele para fazer no corpo de Cristo, cumprindo o seu dom. É para isso, querida, você necessita conhecer o seu dom. É preponderante. Nós podemos aceitar cargos que talvez sejam oferecidos pela liderança, mas nós podemos estar trabalhando em áreas que não são as áreas que Deus nos dotou para trabalhar. A igreja saudável é aquela que sabe colocar pessoas certas no lugar certo. Pessoas com dom de evangelismo na evangelização, pessoas com dom de ensino, no discipulado, pessoas com dons de misericórdia no diaconato, pessoas com dom de liderança, na liderança, no presbiterato, no pastoreio, e assim por diante. Assim, quando a igreja trabalha dessa forma, conhecendo os seus dons e usando os seus dons para a edificação do corpo, essa igreja agrada o coração de Deus. Quarta característica de uma igreja que agrada o coração de Deus: uma igreja que luta com as armas espirituais. Atos capítulo 13, versículo 3, diz assim: e então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Jejuando e orando. A igreja não avança com estratégias humanas. A igreja não avança com metodologias humanas. A igreja pode usar e deve usar estratégias e metodologias de trabalho, mas não são as estratégias, não são as metodologias que garantirão o sucesso, o crescimento, o avanço da igreja. Tudo isso deve ser dinamizado com as armas espirituais, a oração e o jejum. Quando uma igreja se coloca diante de Deus em oração e em jejum, a igreja usará as armas que Deus deixou para ela usar para que o reino de Deus cresça. Nós não podemos depender de homens, nós não podemos depender de instituições. A igreja tem de depender de Deus, e a forma mais clara